Olá, hoje nós vamos tecer uma blusa de manga posta. Eu estou trabalhando com uma blusa que vai ser de amostra. Ela tem 120 agulhas e eu já teci 170 carreiras até a altura da cava. Como é que eu meço? Já tem um vídeo que explica como medir para chegar à altura da cava e à altura do comprimento total. Então, cheguei na altura da cava das costas. Agora eu preciso fazer um remalhado para começar a cava, a base da cava. Com fio, não posso remalhar sem fio. Eu preciso remalhá-la com o fio e dando uma folga. Não posso fazer muito apertada, porque senão repuxa depois na hora da costura. Com fio, na parte das costas, eu remalho 8 agulhas. Para essa blusa aqui, eu vou fazer 8 agulhas remalhadas. Porque outras blusas de tamanho maior, ou que a pessoa tenha mais ombros, mais medida de costas, eu tenho a possibilidade de ter a medida e saber calcular se eu vou remalhar mais ou menos pontos. Mas, de modo geral, as pessoas costumam medir na altura do busto, que fica nessa altura aqui, uns 2 dedos para baixo do início da cava, e também a medida entre o ossinho, que são as medidas das costas. E, basicamente, confere uma curvatura, um início de cava, confere com 8 a 10 agulhas nas costas. Então, essa daqui, por ser pequena, eu diminuí com o remalhador apenas 8 agulhas. Vou com o carro para a esquerda para remalhar aqui também. Essa é uma forma de fazer a manga posta com remalhado. Existe uma outra forma que vou mostrar em outro vídeo. Remalho aqui também 8 agulhas, de modo que o fio fique bem folgado, não apertado, não repuxando. Depois do remalhado, eu ainda vou diminuir no lado da cava, de cada lado, um ponto a cada 2 carreiras por 3 vezes. Então, eu zerei meu marcador de carreiras no início da cava, porque eu vou precisar ter a quantia certa de carreiras daqui para cima, até o ombro. Agora, eu vou fazer uma diminuição de um ponto na lateral, diminuição interna. Com um transportador maior, eu diminuo um ponto e as outras agulhas ficam para a costura, para facilitar. 2 carreiras, outro ponto, mais 2 carreiras, o terceiro ponto. E agora, eu sigo reto até fazer o comprimento total, chegando na altura do ombro. Aí, faço o ombro normal. No centro, geralmente de ombro, eu deixo, para essa blusa aqui, eu deixo 30 agulhas. 30 agulhas correspondem a esse tanto aqui. No centro ficam 40 agulhas que formarão o decote da parte das costas, a nuca. Eu deixo sempre reto, eu não faço ele ondulado, só coloco mais onduladinho na hora de costurar o acabamento. Mas quando sai da máquina, eu deixo reto. Então, parte das costas, 8 remalhados e 3 diminuições de um ponto.
parte da frente, aumento para 10 remalhado, 10 agulhas remalhadas e 5 pontos transportados, 5 pontos diminuídos, certo? E o decote é normal, decote redondo, decote em V. Nós já fizemos outro vídeo mostrando como fazer o decote. Eu vou deixar na descrição do link esse vídeo também, certo? Agora vamos terminar aqui e começar a manga. Hoje nós vamos fazer a cava da manga posta. Essa é uma cava que precisa de bastante atenção na hora de fazermos o cálculo. Então, eu vou bem devagar, bem passo a passo. Eu tenho já as costas dessa blusa, que é de amostra, feita. Nas costas foram feitas 80 carreiras. A manga, eu costumo fazer entre 20 a 14 carreiras a menos do que as costas. Então, calculando 14 carreiras a menos. 80 menos 14, 66. Então, eu vou ter, da altura do início da cava até aqui em cima, eu vou ter 66 carreiras. Tenho que fazer isso. Outra coisa que eu tenho de base é a quantia de pontos que sobram aqui em cima no topo da manga. No topo, bem em cima. Eu costumo deixar 20 pontos. Esses são cálculos que a gente precisa fazer antes de começar a fazer, porque senão faz um desmancha, faz e desmancha, faz e desmancha, daí você acaba enjoando e deixando a manga de lado. Então, tendo a quantia de carreiras, já deixei 20 pontos lá em cima. Tenho duas opções. Uma é a de fazer o arredondado já pronto, que só chega na hora da costura, e eu coloco a manga e ela vai dando o arredondado, costurando, e ela já tem o arredondado dentro. Primeira opção é arredondado, feito na máquina. Segunda opção é seguir com as diminuições até em cima e fazer a costura, deixando esse arredondadinho para acertar na hora da costura, ficando por dentro uma sobra de tecido. Tenho essas duas opções. Eu vou mostrar primeiro fazendo o arredondado na própria máquina, ok? Para isso, precisamos fazer algumas contas, alguns cálculos e seguir. Na parte das costas e na parte da frente, eu remalhei alguns pontos no início da cava. Então, aqui também, no início da cava da manga, eu vou ter que remalhar. Nas costas, eu remalhei 8, na frente, eu remalho 10 a 12. Aqui, no início da cava, eu remalho 6 de cada lado, 6 pontos. Também sei, para o arredondadinho, que antes de 10 carreiras do final, quer dizer, eu tenho que fazer 66 até aqui em cima. Então, com 56, eu vou começar a fazer diminuições mais agressivas, com mais pontos, para fazer esse arredondado. Eu vou diminuir mais pontos do que eu diminuiria ao longo da cava normalmente. Então, com 56 carreiras, eu começo a diminuir mais intensamente os pontos para fazer o arredondado. Aqui nessas 10 carreiras, eu vou diminuir 2 pontos de cada lado cada vez, a cada 2 carreiras. Então, 2, 2, 2. O que é esse 2? 2 pontos de cada lado, dos 2 lados, a cada 2 carreiras. Então, 2, 2, 2. É uma técnica para gravar o passo a passo. 2, 2, 2. Então, do início da cava até essa marcação de 2, 2, 2, eu vou ter 56 carreiras que fazer.
até aqui. Agora eu preciso saber quantos pontos eu vou ter daqui até o 222 para diminuir. E é esse o cálculo que nós vamos fazer agora. Indo para a máquina, eu tenho uma quantia de pontos que deu até aqui. Eu fui aumentando, né? Comecei a barra, fui aumentando no lado e eu tenho uma quantia de pontos aqui. Antes de contar, eu já deixo separado esses 6 pontos de cada lado. 6 pontos que eu vou precisar remalhar de uma vez só, tanto de um lado quanto do outro. Já tenho a quantia de pontos que eu vou precisar deixar lá em cima para o topo da manga, que são 20 pontos. Então, eu já deixo esses 20 pontos separados. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nessa quantia, nessa curvinha que eu vou precisar fazer, 2, 2, 2, eu também tenho uma quantia de pontos que eu vou precisar para diminuir, né? 2 de cada lado a cada 2 carreiras, então são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. São 20 pontos que eu vou precisar diminuir aqui. Então, eu já conto mais 20. O restante é o que eu vou ter para diminuir ao longo dessas 56 carreiras. Vamos ver quanto deu. 1, 2, 3, 4, 5... 2, 4, 6. 56 pontos. Então, em 56 carreiras, eu vou ter 56 pontos para diminuir. Isso para essa manga. Cada manga é uma conta diferente. O que continua igual é o 222, os 20 pontos em cima e as 10 carreiras anteriores ao final da cava. E também os 6 pontos aqui na base. O que varia é da diminuição, do remalhado inicial até o 222. Aqui no caso coincidiu 56 carreiras, 56 pontos. O que quer dizer que eu posso diminuir 1 ponto de cada lado a cada uma carreira, ou perdão, 1 ponto de cada lado a cada 2 carreiras. Então, faço 2 carreiras, 1 ponto aqui, 1 ponto aqui. 2 carreiras, 1 ponto aqui, 1 ponto aqui. Ou, a cada 4 carreiras, 2 pontos de cada lado. É essa a ideia que eu vou fazer aqui. 2 pontos de cada lado não fica uma diminuição tão grosseira, tão grande, para ser feita na cava. E faz um desenho bem bonitinho. A de 1 em 1 também. Só que eu prefiro fazer a cada 4 carreiras, 2 pontos de cada lado. Recordando, 80 carreiras é o total da cava das costas. Sempre faço entre 20 a 14, ou 14 a 20 carreiras a menos do que o total das costas. Aqui, no caso, eu optei por fazer 14 carreiras a menos. O que me dá esse 14 a 20? O tipo físico que vai vestir essa blusa. Se é uma pessoa mais gorduchinha ou mais esquálida, se é uma pessoa que tem os ombros, o ossinho da manga mais saltado, isso é o tipo físico da pessoa. Se ela quer uma cava maior ou menor, essa eu prefiro que seja uma cava maior. Para blusa de lã, é melhor que seja uma cava maior, que não pegue tanto. A de linha até seria interessante que não fosse, que a pessoa veste na blusa de lã, geralmente uma outra por baixo, uma camiseta, uma camisa, alguma coisa assim. Já uma de linha, você veste ela própria. Então, a cava não precisa ser tão folgada assim, certo? Então, sabendo que eu faço 66 carreiras, preciso calcular. Os pontos que eu deixo embaixo são básicos, sempre 6. Em todas as blusas, geralmente sim. 90% das blusas eu deixo 6 pontos na cava
da manga embaixo para remalhar de cada lado. Os 20 pontos em cima é básico para todas, de adolescente a adulto, não criança. Criança é outra coisa. 10 carreiras antes desse final, que eu faço arredondado, também é básico, é para todas. Para fazer o arredondadinho eu preciso de carreiras. E 10 é o suficiente para eu diminuir e formar aquele redondo do alto da manga, do alto do braço. Sempre faço 2 diminuições de cada lado, 2 pontos de cada lado para ser mais agressivo. 3 seria demais, 3 ficaria uma diminuição muito grosseira aqui e não é necessário. Então, o que varia é a continha que nós fazemos entre o início da cava e até esse 2, 2, 2, certo? Para nós aqui coincidiu 56 pontos, 56 carreiras. Então, vamos seguir fazendo. Primeiro passo, remalhar. No caso aqui, eu posso remalhar da esquerda sem passar o fio, porque são somente 6 pontos e ele não vai me repuxar tanto assim. Então, arremato sem fio. No lado direito, vamos diminuir com o remalhador. 6 pontos. Aqui eu tinha cortado o fio. Sim, minha preta. Essa é a minha preta. É uma menina muito amorosa. Mas eu tô trabalhando agora. Não. Preta. Ela arranha a perna da gente de um jeito. O meu nó vai ficar na cava, mas ele não vai me incomodar. Porque na hora da costura, depois ele é arrematado. Seis pontos. 0 marcador de carreiras, porque aqui nós vamos fazer calculando, né? Até chegar na carreira número 56, eu tenho que fazer diminuições a cada 4. E também porque a próxima manga vai ser feita do mesmo tamanho. Diminuições de 2, eu posso fazer com o transportador de 4 ou com o transportador de 2. Transporto 2, deixo 2 do lado para espera e depois transporto essas também. A cada 4, diminuo 2 de um lado, 2 do outro. A manga feita à mão, com agulhas à mão, também faz esse tipo de conta, esse tipo de cálculo. E foi baseado nesse tipo de blusa feita à mão que a gente chegou a essas contas, a esse tipo de trabalho. Ele é mais complicadinho do que a cava raglan. Bem mais complicado do que a cava de manga reta. Manga reta não tem conta alguma para fazer, só chega no final na quantia que precisa para a medida e arremata em cima. Isso é mais básico, não precisa cava, não precisa nada, ela é reta. Mas se você fica apenas num modelo, não tenta fazer outros, você fica meio limitado. De repente chega um cliente e quer, você não sabe fazer, fica chato dizer que não sabe. Fica pior ainda estragar lã, se for do cliente, pior ainda. Estragar lã fazendo e desmanchando até achar o jeito certo de fazer, né?
Então, minha sugestão, quem nunca fez manga posta, experimenta fazer uma para uso próprio ou fazer uma para uma boneca ou para uma criança. E pode até desmanchar depois. Para pegar a prática, para pegar o treino. Porque tudo precisa de um certo treino. Do contrário, e gênios, olha, que não precisam de prática, não precisam de fazer e desmanchar outras tantas vezes. Foram poucos que eu conheço da história. A maioria sua bastante a camisa até descobrir como fazer as coisas. Então, aqui chegamos em 56 carreiras. Essa é minha última diminuição a cada 4 carreiras. A próxima eu vou fazer a cada 2 carreiras, para começar o arredondado do final da manga. Sessenta e seis carreiras. Au! Essa é a minha cachorrinha que gosta de enroscar nas minhas costas. E aqui eu remalho. Para, linda! Contando bem, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 agulhas sobraram em cima. Esse é o tanto ideal para o finalzinho da manga. Eu tenho 66 carreiras, mas eu fiz mais 2 para conseguir remalhar, porque quando eu fiz a diminuição, remalhar com 2 pontos ali acumulados não é muito bom, porque na hora da costura ele fica grosseiro. Essa então é a manga posta com o arredondadinho na parte de cima. Como ela saiu há pouco da máquina, ela ainda está se enrolando toda. Preciso deixar a malha descansar antes de costurar. Virando para o lado direito, dá para perceber melhor a parte da curvatura que foi feita em diminuições juntas a cada 2 carreiras. Já a parte onde nós fizemos a cada 4 carreiras não é tão arredondado assim. Depois que descansar a malha, se você gosta de passar a malha antes de costurar, tudo bem, se não, costurando. Pego a parte da frente e a parte das costas, costuro o ombro. Ombro costurado, faço pelo avesso um pontinho no alto da manga, um pontinho ali, um pontinho na cava, na parte de baixo. Quer fazer alguns pontilhados aqui no meio também, pontinho só para juntar. Depois, viro para o lado direito e costuro 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Esse arredondado não precisa engolir o arredondado, ele mesmo contornando toda a manga, vai formar o arredondado na cava da blusa.
Algumas pessoas costumam costurar primeiro a lateral da blusa, a lateral da manga, para depois colocar a cava, encaixar a cava ali. Eu não costumo fazer assim porque eu costuro na remalhadeira, então, para mim, eu preciso que a manga esteja aberta. Mas se você tem a prática de primeiro costurar a manga embaixo, a blusa embaixo, e depois encaixar a cava da manga na cava da blusa, também é uma opção a se fazer, certo? Então, esse é o modelo arredondado, com o redondinho saindo da própria máquina já feito, porque nós fizemos diminuições. Quando eu não quiser fazer esse tipo de arredondado, eu posso fazer chegando na 56, que era a nossa carreira aqui, chegando, diminuindo a cada 4 carreiras, continuar ela a cada 4 carreiras até eu conseguir fazer o comprimento total da manga, que eu tenho que ter a medida da manga, né? Claro que ela não vai ter só 20 pontos em cima, ela vai ter um pouco mais. Esse tanto de pontos a mais, na hora que você costura, já que não foi feito o arredondado, você terá que fazer o arredondado na hora que estiver costurando. Aí sim, deixando uma sobra de tecido por dentro da blusa para esse arredondado ser feito. Essa é a segunda opção. Também, quando você quer fazer pregas, em blusa feminina, por exemplo, a moda de pregas na manga, pregueada em cima, ela é uma moda que vai e vem. E se você quiser fazer pregas, também não precisa fazer este arredondado. Você vai fazendo, inclusive, menos... aqui nós fizemos a cada 4, faz a cada 6 carreiras as diminuições, que daí ela sobra mais pontos em cima, que você consegue fazer pregas maiores em cima. Aí a manga fica com preguinhas em cima. E o arredondado, no caso, não precisa ser feito, que você ajusta na hora que estiver fazendo essa costura pregueada. Esse arredondado é ideal para blusas masculinas, por exemplo, que não vai pregas. E ela assenta dentro sem sobra de pano, sem sobra de material nenhum, certo? Essa é a nossa manga posta. Eu espero que o vídeo tenha sido útil e bom trabalho!